Olá, meus caros e nobres amigos e amigas, tudo bem? Estamos de volta, mais um Mate na Trincheira. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que eu li na Consolação da Filosofia de Boécio, que, cara, como sempre eu achei fantástico, né? Essas coisas vão complementando assim o mapa, né? A gente vai estudando, vai percebendo. Inclusive o tema de hoje tem relação com isso, né? Com os estudos. E o quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai podendo agir melhor e ter uma vida melhor. E esse é exatamente o tema da nossa conversa de hoje. Quero que vocês lembrem que a Consolação da Filosofia foi escrito por Boécio em 524 depois de Cristo, um homem que é tido como o homem mais sábio de seu tempo. E ele foi condenado à morte, né, cara? Assim como Sócrates, existem alguns tempos que eles são muito cruéis com seus sábios. E o que acontece? Ele está desgostoso, vocês já sabem disso, eu comentei já num outro vídeo. Ele está desgostoso, ele está meio tristonho porque foi condenado à morte, é de se entender. Mas aí a filosofia vai consolá-lo. Por isso o nome do livro é A Consolação da Filosofia. E aí, o que eu quero falar com vocês hoje é o momento que a filosofia chega para falar com ele, ele descreve como é a filosofia. E tem um aspecto que eu queria conversar com vocês. Todos os aspectos que ele começa a comentar ali são simbólicos, ou seja, eles falam além das imagens. O símbolo é aquela coisa que eu pego uma imagem e eu vou além dela. Isso é o símbolo. E qual que é a imagem? Ele fala que a filosofia tem dois símbolos na sua roupa, pi e teta, e uma escada entre eles. Só para vocês entenderem, pi significa teoria. Desculpa. Pi significa prática e teta significa teoria. Então o que ele está falando aqui? Que nas vestes da filosofia tem o símbolo pi no ventre aqui, teta aqui na parte do peito superior e uma escada entre eles. E olha que interessante isso aqui. Ele fala de um duplo aspecto da vida humana que é necessário ser exercitado, não só por filósofos, mas por todo o ser humano. Por quê? Se vocês forem fazer uma análise, uma meditação, vocês vão perceber que existem dois tipos de homens muito bem estabelecidos hoje na realidade. São os práticos, que quem são essas pessoas? São os caras que fazem muito, mas não param para pensar. É o cara que trabalha, acorda cedo, ele não é preguiçoso, ele vai fazendo. Mas vai fazendo o quê? Ele nem sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele só faz o que mandam, ele faz aquilo que parece bom, né? O que as pessoas falaram para ele nunca parou para pensar o porquê que ele está fazendo aquilo, se ele realmente quer fazer aquilo e para onde aquelas coisas estão guiando a vida dele. No livro Revolução dos Bichos, do Orwell, é o cavalo, né? Vocês lembram do cavalo? Aquele cavalo que faz, que ele é muito útil, que ele vai fazendo tudo que os porcos mandam, mas no momento também que não serve mais, mandam ele pro abate, pronto, acabou, foda-se, entendeu? E nem o cavalo sabe por que ele fazia tudo aquilo, ele só agia cegamente. E esse é um homem que ele até consegue alguns resultados na vida, porque ele está agindo, né? Então ele está movimentando a matéria. E ele ganha dinheiro, ele consegue fazer as coisas, mas tem um momento que ele vai entrar em crise. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue se sentir feliz numa vida sem sentido. Para o ser humano não basta só fazer. Percebam, os animais eles fazem, né? Eles vão reagindo a estímulos. Então, os animais eles vão tendo estímulos do mundo e vão reagindo a isso e vão tendo ações, né? Não pensadas, são ações reagidas, eles vão reagindo a estímulos. E esse homem teórico, ele se aproxima dos animais nesse sentido. Ele vai tendo estímulos na vida dele, coisas que vão falando para ele, claro, no nível um pouco acima dos animais, mas não passa muito disso. E nós temos os homens teóricos. Quem são esses? São os homens que pensam, os homens que estudam, os homens que têm aí um arcabouço de conhecimento gigantesco, mas não praticam. Não conseguem honrar as verdades com a prática e também têm uma vida esvaziada. Porque não adianta eu saber, né, tudo sobre ética e não praticar essa ética. Eu saber o que é bom, o que deve ser feito, mas não fazer nada disso. Estudar sobre a ordem e a minha vida ser completamente desordenada. Por isso existe aquela máxima, né? Honrai as verdades com a prática. Obras é que são amores. Então percebam, é necessário ao homem juntar esses dois aspectos.
E exatamente exercitar esses dois aspectos é que fazem de um homem um homem. O que nós temos de diferente dos animais são a nossa inteligência e a nossa vontade. A capacidade de enxergar o bem. De enxergar o bem, não, desculpa, de enxergar a verdade. E não só enxergá-la, mas buscá-la, né, de certa maneira ativa. De querer cada dia mais enxergar uma pontinha da verdade, descobrir a verdade das coisas, a melhor maneira de lidar com o mundo. O que sou, para onde vou, para que foi feito, quais são os melhores meios e como executá-los. Tudo isso é inteligência sendo exercitada. E aí, com esse arcabouço, então percebam, a teoria, né, e a escada. Então eu subo as escadas, percebo aí as melhores práticas, percebo o que deve ser feito, isso é a prudência, né? A prudência no sentido teórico. E aí vou para o mundo prático, eu desço as escadas e vou lá e ajo conforme aquilo que eu aprendi. Ajo conforme as verdades que eu enxerguei, que eu estou observando. Então percebam, a busca pela verdade é a prática do bem. Inteligência e vontade. Prudência é essa virtude, né, que está tanto no campo teórico quanto no campo prático, por isso que é conhecida como a mãe das virtudes, né? É conhecida como uma das mais importantes virtudes, porque eu preciso entender o que eu preciso fazer, mas também preciso praticar aquilo. Então, o homem maduro é esse homem que percebe essas duas realidades e ele consegue transitar entre elas. Ele sobe e desce essas escadas das vestes da filosofia várias vezes por dia. E ele tem o hábito de fazer isso. Ele tem um momento que ele sabe que é o momento de pensar, é o momento de fazer estratégias, é o momento de corrigir na sua cabeça, na sua imaginação, as melhores formas de agir. Ele projeta a própria vida para frente, ele pensa o que ele quer desenvolver nessa curta trajetória que nós temos aqui na Terra. Isso é inteligência. E aí? E aí ele fica preso lá? Não. Ele desce as escadas, vai para o mundo prático e pratica aquilo que ele viu que seria bom. Então é o cara que decide acordar cedo e acorda cedo. É aquele cara que decide que ele vai parar de fazer besteira, né? Assistir pornografia, trair a esposa, ele para de fazer essas coisas, ele entende. Você consegue compreender a diferença do homem que só sabe e não faz nada e do homem que faz um monte de coisa e não sabe para onde está indo? Ambos homens pernetas, ambos homens com falta de sentido no fundo, ambos homens que vão sentir uma tristeza muito grande pela essa impotência, essa parte que falta e essa necessidade de conquistar ambos os territórios, o território da teoria e o território da prática. E eu te convido, cara, a começar a fazer isso. Tire horas do seu dia para o campo prático, o campo que você vai executar, onde você vai praticar, você vai fazer aquilo que deve ser feito, sem pensar. Aquele não é o momento de pensar. Tem um momento que você vai fazer estratégia, tem um momento que você vai agir. Então é que nem eu conversei muito com o meu professor, o meu mentor, o professor Sérgio, né, Rezende, que inclusive indico muito o trabalho dele, um professor excelente, onde eu conversava com ele que eu passava muito tempo fazendo estratégias de estudo, né? Então agora é hora de estudar, mas peraí, deixa eu ver se essa é a melhor estratégia. Então eu ficava preso no mundo teórico. Sentar a bunda na cadeira e estudar que é bom nada. E aí também tem as pessoas que estudam, mas não tem uma boa estratégia, não pesquisam a arte de estudar, né? Então é necessário ter ambos os pontos. E aí eu te convido a fazer isso. Pega um horário do seu dia que é para prática. É o horário que você não vai estudar, não é o horário que você vai pensar se aquela é a melhor maneira. Você vai só fazer. E outro horário que você vai blindar, que é para teoria. Você vai pensar se você está fazendo da melhor maneira, se essas coisas que você faz fazem sentido, para onde você está caminhando, o que você realmente quer com aquelas coisas. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, é o campo do ócio contemplativo e é o campo da prática humana, onde eu quero buscar a verdade, mas também honrar essas verdades com a prática. E isso vai formando em mim uma personalidade madura, uma personalidade que conhece, mas também tem robustez, tem força para agir no mundo. Faz sentido, meus caros? Isso aqui é necessário, é importante. Eu gostaria muito que vocês se aprofundassem nesses termos, tá? E que vocês treinassem essa escalada, né? Essa ida até a teoria e essa descida até o campo material e prático. Porque ambos são necessários em todos os aspectos e se complementam. Quanto mais você agir, mais você vai ter campo para estudar e entender e enxergar as verdades no mundo real. E quanto mais você lutar para poder enxergar isso, mais você vai conseguir manipular a matéria, mais você vai conseguir agir da melhor maneira possível e adquirir os resultados que você deseja. Tá bom, meus caros? Então esse pequeno trecho simbólico desse livro
já nos traz uma realidade infinita, inclusive que a gente pode aqui meditar e incluir nas nossas práticas para poder ter uma vida melhor. Tá bom, meus caros? Foi uma honra estar com você mais um dia. Encontro vocês amanhã no nosso Mate na Trincheira. Fiquem com Deus e até mais.